como gerirá também o meio-campo, porque alguns deles falavam até dessa questão. Olha, a porta está a abrir, com o diretor de comunicação do Benfica, Gonçalo Guimarães, já ali e, portanto, José Mourinho há de aparecer também a qualquer momento. E esta questão que te ia colocar, Luís, coloco-te depois, até porque, quem sabe, José Mourinho não terá também aqui algumas respostas para algumas destas perguntas. Dirigentes do Benfica a entrar na sala de imprensa do Seixal e José Mourinho, a qualquer momento, irá aparecer juntamente com Rui Costa para falar aos jornalistas e para ser oficializado como o novo treinador do Benfica. Mais um desafio na carreira para o técnico português. Já tinha falado até recentemente em entrevista ao Canal 11 da vontade de regressar a Portugal e ao futebol português. No caso aqui, a assumir o comando técnico de um clube, no caso o Benfica, depois da saída de Bruno Lage, depois de uma derrota inesperada e surpreendente pela negativa diante do Karabag, do Azerbaijão, por 3-2, quando o Benfica esteve a vencer por 2-0 em pleno Estádio da Luz, algo que acabou por ditar, depois do empate com o Santa Clara para a Liga na última jornada, o fim de ciclo para Bruno Lage na equipa do Benfica. Os olhos postos estão nesta porta e no momento em que ela se irá abrir para, no fundo, deixar clara essa oficialização de José Mourinho como o novo treinador da equipa do Benfica. Diz Luís Francisco. Digo que são os olhos, mas não são só os olhos dos portugueses. É, de facto, um acréscimo enorme de visibilidade internacional para a Liga Portuguesa contar com um treinador como José Mourinho. Imaginemos, enfim, mal comparado, que agora de repente Cristiano Ronaldo regressava ao Sporting. Luís Francisco, a porta abriu-se e agora sim, chega José Mourinho, acompanhado de Rui Costa e também de Pedro Pinto. Ele sim, o diretor de comunicação do Benfica, há pouco falava de Gonçalo Guimarães, assessor da equipa principal dos Encarnados. Vamos ouvir o novo técnico da equipa da Luz. Na última hora acabaram por nos atrasar esta meia hora. Compreendem naturalmente este tipo de situações. Estamos aqui para a apresentação do novo treinador do Benfica, José Mourinho. O presidente do Sport Lisboa Benfica fará, em primeiro lugar, uma curta declaração. Depois, José Mourinho fará também uma declaração e haverá espaço para perguntas. Vamos todos contribuir para que esta apresentação seja o mais conciso possível, tendo em conta que há treino já a seguir. Nesse sentido, presidente do Sport Lisboa Benfica. Bom, boa tarde a todos. Obrigado também pela vossa presença. E como foi falado a seguir ao jogo da Liga dos Campeões nesta semana, era nosso desejo que no próximo jogo, neste caso no sábado na Vila das Aves, já tivéssemos treinador. E é neste sentido que aqui estamos, a apresentar o novo treinador do Benfica, o Mr. José Mourinho. Dispensa, obviamente, a apresentação. Apenas dizer que é para nós um grande orgulho, uma grande honra fazer voltar uma casa que bem conhece, curiosamente 25 anos depois, um dos treinadores conceituados, ou mais conceituados a nível mundial, e que vem ao encontro daquilo que eu também vos disse depois do jogo, quando me perguntaram o perfil do treinador, que pretendíamos que fosse um treinador que fosse ganhador, que tivesse um currículo ganhador, e dificilmente encontraríamos um currículo mais vasto do que aquele que temos aqui hoje à disposição do Benfica. Portanto, Mister, as maiores felicidades neste seu prosseguimento de carreira, que seja tão feliz nesta casa como tem sido em todas as outras e que tenha a capacidade, obviamente, de poder fazer o trabalho que tem desenvolvido ao longo de toda a sua história futebolística. É uma honra, um privilégio, um orgulho, neste momento, para nós ter José Mourinho como treinador do Benfica. Felicidades. Obrigado. Eu tenho tantas emoções, mas a experiência acho que me ajuda a controlá-las. Quero-lhe agradecer a confiança, quero-lhe agradecer a honra que eu sinto neste momento. Obviamente que sendo português, obviamente que não há um único que não conheça a história, a cultura, a dimensão da nação benfiquista e deste clube.
Mas eu quero deixar uma coisa absolutamente clara, que é: eu tenho que ser capaz de bloquear todas estas emoções e olhar para o Sport Lisboa e Benfica, e para este meu trabalho, para esta minha responsabilidade, de um modo muito simplista. Eu sou o treinador de um dos maiores clubes do mundo e quero-me fechar nisto, quero-me fechar nesta missão, quero-me centrar, eu não diria na dificuldade, eu diria no prazer, sob o ponto de vista daquilo que é o trabalho de um treinador, de me focar em algo que é verdadeiramente apaixonante. São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira. São 25 anos em que eu tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo. E para finalizar esta minha intervenção, queria lhe dizer assim, como representante dos milhões de benfiquistas neste mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes que eu tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado, mais motivado do que ser o treinador do Benfica. Palavras o vento às vezes leva-as, as atitudes não, e a promessa é muito clara. Vou viver para o Benfica, vou viver para a minha missão. Saí de casa e disse até domingo. Significa que até domingo daqui não vou sair, e acho que é de facto uma honra tremenda, que a minha experiência me ajuda a controlar as emoções, e agradecer-lhes que fizéssemos isto curto, porque daqui a 48 horas temos jogo, e acho que para a nação benfiquista não há nada mais importante do que o jogo que nós temos daqui a mais ou menos 48 horas. Vamos então ser concisos. Primeiras perguntas para o Mr. José Mourinho. Peço-vos que separemos primeiro perguntas para o Mr. e depois perguntas para o Presidente no final da apresentação. Começo pela BTV. Primeira pergunta, por favor. Boa tarde, José Mourinho, em direto para a BTV, Marta Grácio. Rui Costa, e há pouco também mencionou o que disse na conferência de imprensa, que o próximo treinador do Benfica tinha de ter um perfil ganhador. Todos sabemos o seu currículo. Nesse sentido, pergunto-lhe muito diretamente como é que vai pôr o Benfica a ganhar. Olha, na cabeça de algumas pessoas eu tenho dois currículos. Tenho um currículo que durou um certo período de tempo, e tenho outro currículo que na cabeça de muita gente ou de algumas pessoas é, digamos, uma fase menos feliz da minha carreira. A minha infelicidade é que nos últimos 5 anos joguei 2 finais europeias. É parte negativa da minha carreira. A dramática fase da minha carreira, nos últimos 5 anos joguei 2 finais europeias. Mas eu não sou importante. Eu venho para o Benfica numa fase da minha carreira, onde, não só da minha carreira, mas também de eu como pessoa, nós transformamos, eu acho que nos transformamos para melhor. Eu sou mais altruísta, sou menos egocêntrico, penso menos em mim, penso mais no bem que eu posso fazer aos outros, na alegria que eu posso dar aos outros. Eu não sou importante. O Benfica é importante, os adeptos do Benfica são importantes. É o coração de qualquer clube, e o Benfica de uma maneira ainda muito mais especial. Os jogadores são importantes e eu estou aqui para servir, a fazer o Benfica ganhar. O Benfica é o seu DNA. O DNA do Benfica é ganhar, mas também penso que o DNA do Benfica é perder nos limites. Eu revejo muito na cultura, revejo muito no perfil, revejo muito naquilo que é verdadeiramente o povo que ama o futebol.
o povo que ama o futebol quer ganhar, mas quer se sentir também parte do esforço, parte da mentalidade, parte do sacrifício. Nós que somos privilegiados, treinadores, jogadores, somos privilegiados a diversos níveis, mas no fundo, durante 90 minutos, representamos toda aquela gente e é com este sentimento que eu sempre entrei em campo. Tenho um respeito enorme pela minha profissão, tenho um respeito enorme pelos adeptos do meu clube e neste momento os adeptos do meu clube são todos aqueles que de uma maneira que até me fizeram sentir quase inconfortável ontem e hoje, quando eu era, infelizmente, mas é hoje assim, eu era acompanhado por algumas motos com televisões em que as pessoas percebiam onde é que eu estava. O benfiquismo saltava à estrada. Isso para um como eu, que ia ali tranquilamente, arrepia, faz pele de galinha. Não é que 25 anos de futebol ao mais alto nível me transformaram numa pessoa imune a tudo isto. O que é que eu vou fazer para ganhar? É exatamente começar por aí. Eu acho que honestamente nós queremos ganhar sempre, não vamos ganhar sempre. Não podemos perder como perdemos há 2 dias atrás. Não é Benfica. Benfica é quem jogou contra o Fenerbahçe durante 30 minutos. Benfica é quem teve em Istambul em dificuldade a jogar com um jogador a menos e conseguiu levar a nau a bom porto e conseguiu tirar um resultado positivo. Isso é o Benfica em que eu me revejo, é o Benfica com o qual eu cresci. Ganha muitas vezes. Quando não ganha, perde de maneira que as pessoas sentem, nós perdemos com eles. E acho que muito parte disso, parte em unir sob o ponto de vista emocional. Eu tenho jogo daqui a 48 horas, vou encontrar uma equipa agora em que metade dos jogadores estão no segundo dia de recuperação, amanhã serão 24 horas antes do jogo. Eu tenho que meter o meu dedo, mas tenho que meter o meu dedo muito ao de leve, muito ao de leve. Não posso mudar, não posso radicalizar, não posso meter os dedos todos e querer mudar tudo ao mesmo tempo. Tem que ser com calma e acho que aquilo por onde se tem que começar é exatamente por este perfil ao nível emocional. Temos que entrar em campo a saber que não somos só 11, temos que entrar em campo a saber que somos muitos milhões e a pensar neles. E acho que parte muito por aí, porque do ponto de vista tático vou meter o dedinho, mas vou meter o dedinho relativamente muito controlado, porque não quero desvirtuar uma essência, nem sou capaz de mudar muita coisa e dizer com toda a honestidade e com todo o respeito pelo trabalho que foi feito pelo meu antecessor, que muita coisa foi bem feita. José Mourinho, antes de mais, boa tarde, e acho que o futebol português tem que dizer obrigado por aqui estar. E este é um momento, obviamente, também importante para o futebol português. Aquilo que perguntava é que nós que vivemos há 25 anos atrás, naquela sala de imprensa, aquela conferência de imprensa, e eu tive o privilégio de acompanhar estes 25 anos, falando ainda de sentimento, e que seja a última vez que se fale de sentimento, porque pediu isso, houve sempre uma angústia de ter saído do Benfica da forma como saiu e de ter conseguido meter uma equipa que não era nada a jogar futebol e a ganhar. E hoje é um momento também especial e de sentimento por isso. Mas eu tento honestamente bloquear. Eu tento bloquear esses sentimentos e acho que é importante que eu consiga fazer. Como eu dizia anteriormente, são 2 fases completamente diferentes, não só da minha carreira, mas principalmente da minha vida como homem. São 2 momentos completamente diferentes. É o início de uma carreira e eu estou num momento que eu diria num momento de grande maturidade, em que eu objetivamente digo, se alguém está à espera que eu acabe a minha carreira daqui a 4 ou 5 anos, vai se enganar. Vou ser eu que vou decidir quando é que vou acabar, e vou acabar quando eu sentir que não tenho a mesma paixão que tenho hoje.
o Presidente sabe que é verdade, eu queria vir ontem à noite. Eu queria estar aqui ontem à noite. Queria estar aqui a trabalhar, queria estar reunido com os analistas, com os assistentes. Só foi possível vir hoje por volta do meio-dia. Portanto, para te dizer que eu só vou acabar quando eu sentir que alguma coisa mudou. E hoje eu estou a sentir que aquilo que mudou é que eu tenho mais fome, entre aspas, com todo o respeito pela essência da palavra, do que tinha há 25 anos. Numa fase completamente diferente, sob o ponto de vista humano. Se calhar hoje as coisas não teriam sido como foram há 25 anos atrás. Como eu te dizia, eu hoje penso muito mais nos outros. Quando digo os outros, digo quem ama o clube, os jogadores, quem dirige o clube. Há uma série de coisas em que eu venho muito depois. Eu sou o último da fila, eu estou aqui para servir. E naquele momento, é um momento completamente diferente, até ao nível de imaturidade, que levam a tomar determinado tipo de decisões. Portanto, é como eu dizia, eu estou super feliz de estar aqui, sinto uma enorme responsabilidade, mas sinto-me mais vivo do que nunca. É pena que o jogo seja já daqui a 2 dias, mas ao mesmo tempo é bom. É pena porque não tenho tempo a trabalhar muito, mas ao mesmo tempo é bom. É bom porque eu estou desejoso que isso aconteça. Tenho paixão por isto, isto é muita coisa junta quando eu digo isto, e quero muito, e seguramente vocês têm alguma pergunta mais difícil escondida sobre, por exemplo, se eu sinto que são todos os benfiquistas que estão felizes por estar aqui. Se essa pergunta chegasse, eu antecipo já, eu acho que não, porque quem é magnânimo, quem é que tem esse poder de ter toda a gente do seu lado, toda a gente a seu favor, toda a gente contente, toda a gente que admira? Eu acho que ninguém. Portanto, de modo algum eu me sinto dessa maneira. Agora sinto-me com essa responsabilidade e com essa motivação de conseguir fazer coisas boas. E fazer coisas boas aqui, nós sabemos aquilo que é. Fazer coisas boas no Benfica, principalmente a nível nacional, é ganhar títulos. João Pedro Boca, CNN. Direto para a CNN, boa tarde. Há pouco disse, já treinou os melhores clubes do mundo. Porquê é que diz que este é o principal desafio e que o mais o responsabiliza? É também por estar aqui ligado ao facto de estarmos a eleições daqui a 40 dias, isso também mexe um bocadinho consigo. E já agora a questão do contrato, o facto de ter assinado até 27, mas haver aquela opção de não continuidade depois da próxima temporada, se nos podia explicar essa situação. Eu acho que o contrato é um contrato com uma grande ética por detrás. Eu só o assinei, não fui eu que o elaborei, foi obviamente elaborado pela direção do Benfica, pelo Presidente e pelos meus representantes. Obviamente que só assino aquilo que me agrada, aquilo com o qual concordo, mas acho que tem um conceito ético tremendo. Acho que tem da parte do clube um respeito enorme por as eleições, acho que tem um respeito enorme pelos outros ilustres consórcios que vão concorrer à presidência do clube, e acho que isso é de louvar. A mim, sinceramente, sensibilizou-me o contrato ser direcionado a essa ética. Obviamente que no dia seguinte às eleições eu serei o treinador do Benfica, mas a presença deste lado ético no contrato, que dá uma ampla liberdade ou uma facilidade que em condições normais não existiria. O contrato está feito de um modo muito ético, que me deixa também satisfeito, porque obviamente eu quero trabalhar no Benfica, mas quero que as pessoas confiem em mim, quero que as pessoas estejam no mesmo barco, digamos assim, do que eu, porque acho que é fundamental que isso aconteça. Se você me perguntar qual é o meu desejo é cumprir os 2 anos de contrato que eu tenho com o Benfica, cumpri-los com êxito, que o êxito permita que o clube depois, ou antes do final do contrato, queira renovar comigo, porque o meu objetivo é ser bem sucedido, e como eu já disse anteriormente, no Benfica, principalmente a nível nacional, ter êxito é ganhar competições. Irene Palma Bola. Olá, boa tarde, José. Já sabemos que não é uma celebração de carreira,
Já sabemos que muita coisa mudou, mas o que eu queria perceber é o que é que ainda há, de há 25 anos, no José Mourinho de hoje, nessa vontade. Que vontade é essa do homem que hoje, aos 62 anos, está sentado nessa cadeira e que volta a Portugal para treinar o Benfica? Aquilo que não mudou em absoluto é que eu estou doido para ganhar o próximo jogo. Há 25 anos estava doido para ganhar o jogo, há 20 anos estava doido para ganhar o jogo, há 10 anos estava doido, há 5 meses estava doido. Quando joguei contra o Benfica, há um mês atrás, estava doido para ganhar o Benfica e agora estou doido para ganhar o Desportivo das Aves. Esse sou eu, essa é a minha essência. Aquilo que está diferente, obviamente que há muito mais maturidade, que praticamente tudo no futebol passa a ser déjà vu. É muito difícil que aconteça alguma coisa com a qual eu não tivesse deparado já na minha carreira. Venho para um clube que tem uma estrutura humana e profissional de altíssimo nível. As pessoas que eu trago comigo são ótimas e são a minha gente no primeiro dia. No segundo dia já não sou a minha gente, no segundo dia a minha gente são todos os outros, mas trabalhar num clube evoluído ao nível técnico e humano como é o Benfica também é obviamente fantástico para mim. Sport TV. Boa tarde, José Mourinho. Miguel Milhão para a Sport TV. Pergunto-lhe se, e vou utilizar a expressão que utilizou das duas partes da carreira, e olhando aqui um bocadinho mais para o campo, quando puder meter os dedos todos, se vai ser o José Mourinho que nós conhecíamos antigamente, uma linha de 4 e mais, foi aquilo que vimos até certa altura, ou se nos últimos anos vimos muito de linhas de 3 centrais, daquilo que já conhece do plantel e deve conhecer bem, porque já defrontou 3 vezes o Benfica, chegou a defrontar 3 vezes o Benfica, se já pensou nisso, se para já não quer mexer muito e depois logo se vê, ou se tem uma ideia clara de como vai jogar. Obrigado. No meu anterior clube as coisas são muito fáceis. Eu queria jogar a 4, mas o clube contratou 5 jogadores no dia a seguir eu ter saído. E enquanto eu lá estive, era completamente impossível jogar a 4, quando a equipa tinha no plantel 7 centrais e tinha só um ala. Portanto, eu adapto muito àquilo que existe. Obviamente que quando tu tens a possibilidade de participar em mercados, podes, obviamente, com a estrutura do clube, e cada vez mais os clubes têm estruturas profissionalizadas nas quais os treinadores têm que se apoiar muito, para não dizer depender, eu prefiro dizer apoiar-se muito. Quando não é o caso, tu tens, como treinador, tens que te adaptar e não fazer prevalecer uma ideia tua que não está adaptada àquilo que existe. Eu elogiei o plantel do Benfica e voltarei a fazê-lo. Se me perguntar, tentei jogar um bocadinho com as palavras, tentei jogar um bocadinho com as emoções, tentei retirar um bocadinho de pressão à minha equipa no momento e pô-la um bocadinho sobre o Benfica, sim, obviamente sim, mas não retiro nenhuma palavra àquilo que eu disse na altura, que achei que o Benfica tinha feito um ótimo trabalho no mercado, tinha dotado a equipa de potencial que se calhar não tinha na época passada, e que era uma equipa da qual eu gostei muito. Como eu dizia ontem também, quando fui perseguido à minha chegada a Lisboa, eu não sou propriamente, estou melhor, mas não sou propriamente um grande exemplo de fair play. Quando perco o amor dos dedos, não foi com grande facilidade que me saiu os parabéns ao Benfica, os parabéns ao Bruno, os parabéns à equipa. O Benfica mereceu, mas mereceu tudo isso. Portanto, eu reconheço tudo aquilo que aconteceu naqueles 2 jogos que nós fizemos no play-off. O Benfica tem bom plantel, o Benfica tem bons jogadores, o Benfica tinha um bom treinador, mas a nossa vida é assim. Nós, como treinadores, acontece-nos muito, e aproveito a oportunidade para repetir também aquilo que eu disse ontem. É um luto que nós, treinadores, precisamos de fazer nós próprios quando o nosso trabalho é interrompido. E seguramente o Bruno neste momento sofre, como eu também sofri há um mês atrás, mas a nossa vida é assim mesmo, e desejo ao Bruno as maiores felicidades. CMTV. Boa tarde, José Mourinho. Gustavo Lourenço para a CMTV. Queria perguntar-lhe, quando chegou ao Futebol Clube do Porto em 2002, prometeu que seria campeão.
hoje pode prometer o mesmo aos benfiquistas e perguntar-lhe também, num clima de eleições e também de alguma instabilidade no Benfica devido aos últimos resultados, tendo em conta que José Mourinho não tem tido propriamente apanhado contextos fáceis nos últimos clubes que representou, acha que pode ser feliz no Benfica? Acha que este é um bom contexto para si? Relativamente àquilo que eu prometi há 20 ou 20 anos atrás, vem um bocadinho de encontrar aquilo que eu disse anteriormente. As promessas valem o que valem. Eu na altura prometi e cumpri, podia ter prometido e não cumprido. São fases de um homem de 60 anos ou de um homem de 40. Eu neste momento não me prometo. Aquilo que eu prometo é que penso verdadeiramente que o Benfica tem todas as condições para ganhar o campeonato. Tem dois pontos perdidos. Seguramente iremos perder mais ao longo do campeonato, espero que não muitos, mas partimos praticamente destaca zero. E o Benfica tem potencial suficiente dentro daquele balneário para ser campeão. E eu não me escondo, quer dizer, podia estar agora aqui a dizer talvez sim, talvez não. Promessa não, mas a convicção de que podemos e devemos, eu não me escondo. Em relação ao contexto, acha que vai voltar a ser feliz do Benfica? Acha que este é o contexto ideal para si? O contexto ideal para mim é voltar a treinar uma das melhores equipas do mundo, para treinar um dos maiores clubes do mundo. A minha carreira foi rica até agora. Treinei os maiores clubes do mundo em diferentes países. Tive uma opção errada, não sei qual é a palavra em português que às vezes me falta, mas no regrets, porque regrets na vida não nos ajudam a nada, mas a consciência daquilo que fizemos bem e daquilo que fizemos mal existe. Fiz mal em ir para o Fenerbahçe, não era o meu nível cultural, não era o meu nível enquanto futebol, não era o meu nível. Obviamente que dei tudo até o último dia, obviamente que também tive que fazer o meu luto, como o Bruno seguramente está a fazer agora, porque ninguém gosta de sair, mas treinar o Benfica é regressar ao meu nível, e o meu nível é treinar os maiores clubes do mundo. Sublinho a importância de fazermos uma apresentação concisa e abro também a partir de agora as perguntas ao Presidente do Sport Lisboa Benfica, Rui Costa. Rádio Observador, por favor. Boa tarde. João Lourenço, Rádio Observador. Primeira pergunta para o Mr. José Mourinho. Há pouco falou que iria tentar bloquear os sentimentos iniciais de novamente representar um clube como o Benfica. Como é que vai bloquear então o ruído que vem de fora, numa altura em que estamos em período de campanha eleitoral, mas também num período em que o calendário é exigente? Há jogos de 3 em 3 dias, campeonato e Liga dos Campeões. E já agora, se pudesse dizer umas palavras ao José Mourinho de há 25 anos, o que é que lhe diria e como é que esse José Mourinho reagia ao saber que iria voltar 25 anos ao Sport Lisboa? José Mourinho de há 25 anos, eu diria, fizeste tudo bem. Da maneira como a minha carreira se tem processado, eu acho que fiz tudo bem. Obviamente que não, fiz muita borrada e tomei muitas decisões erradas, mas as coisas correram bem. Relativamente ao ruído mediático, sou muito forte em não sentir ruído mediático, porque me protejo muito. Não sou um maníaco daquilo que dizem sobre mim, não sou um maníaco daquilo que dizem sobre a minha equipa. Tento passar ao lado, não desrespeitando, obviamente, o trabalho dos mídias, mas é uma proteção minha de não ter nem tempo, nem condições para estar preocupado com coisas que são exteriores àquilo que eu posso controlar. Aquele que de vós me elogiar tremendamente não vai mudar a minha vida. Aquele que de vós me criticar profundamente também não vai mudar a minha vida. Eu tornei-me, talvez pelo facto de treinar sempre clubes muito importantes e com muita força mediática, habituei-me a bloquear e a passar um bocadinho ao lado. Acabei de falar com os nossos responsáveis pela comunicação social, eles podem perfeitamente dizer que uma das coisas que eu lhes pedi foi: eu só quero saber as coisas fundamentais, não preciso de briefings diários, não preciso saber grandes detalhes, preciso só de saber pontos-chave em dias-chave. Esta é a minha maneira de ser e de estar. E você fez-me para aí umas 3 ou 4 perguntas que eu já me esqueci. Eu ia desafiar-vos a fazermos uma última pergunta ao Mr. José Mourinho e depois passarmos ao Presidente do Sport Lisboa Benfica, por favor. Obrigado.
Olá, boa tarde, José Mourinho, António Botelho, em direto para a TSF. Há pouco disse que não é consensual e de facto é difícil ser uma pessoa consensual, qualquer treinador que ande para um clube. Mas o José Mourinho, se calhar há uns anos era consensual, quando ganhou os títulos no Chelsea, no Futebol do Porto. Dá a ideia e as opiniões que muitas vezes vão circulando é que o José Mourinho tornou-se um treinador mais defensivo. A pergunta que lhe faço é para convencer esses adeptos que não são ou que não concordam com a sua escolha para treinador do Benfica, se promete um futebol atrativo e ofensivo ao Benfica. E já agora esteve no Dragão há uma semana, mais ou menos, vai voltar lá no dia 5 para o Clássico. Que recepção é que está à espera? Obrigado. Estou à espera de uma recepção diferente. Acho que a recepção que tiveram para comigo acho que é normal, porque sou um treinador histórico no clube e as pessoas reconhecem, e eu não ia ao estádio do Dragão há sensivelmente 20 anos e ter regressado lá. Acho que a recepção acaba por ser normal, Obviamente que regressar como treinador do grande rival, sabendo eles que o meu objetivo não é desfrutar de uma visita, é tentar ganhar um jogo, obviamente que estou à espera de uma recepção diferente, mas acho que o respeito que eu tenho para com eles e o respeito que eles têm para comigo, acho que não vai mudar, mas obviamente volto como treinador do grande rival, não há muita história, não há muita volta a dar, mas não tenho qualquer tipo de problema. Antena 1. Em relação à primeira pergunta. Em relação à primeira pergunta? Sim. É melhor ter a pergunta. Com bola temos que atacar com 11 e manter alguns equilíbrios, e sem bola temos que defender com 11 e morder muito, porque o Benfica, na minha opinião, nos últimos jogos mordeu pouco. Antena 1. Walter Madureira, em direto na Antena 1, Rui Costa. O quão foi fácil ou difícil, já se falou aqui um bocadinho do contrato, o quão foi fácil ou difícil contratar José Mourinho, o treinador com mais currículo que alguma vez trabalhou em Portugal? Fácil é contratar um treinador desta envergadura, mas foi para mim um privilégio enorme perceber de imediato que o Mr. Mourinho tinha essa vontade também de poder vir treinar o Benfica. Isso deu-me ainda mais força, a mim e à minha equipa, para acharmos que estávamos com a pessoa certa no momento certo. E ficámos muito honrados, de facto, de perceber que um treinador com este prestígio queria treinar este clube. E isso facilitou, evidentemente, a escolha e a decisão final, e acabou por ser um processo também mais rápido por isso. Havia a vontade do Benfica e houve uma imediata vontade do Mr. José Mourinho em treinar este clube e, portanto, também por esse facto, nós conseguimos estar hoje aqui de forma a que o Mister já deu o treino da tarde. Bruno Paldeira, RTP. Boa tarde, José Mourinho. Primeiro para si, gostava de saber qual é a sua opinião relativamente a este regresso à luz, depois de tudo o que se passou na sua primeira passagem, em que até, de alguma forma, o sucessor de Valde Azevedo teve um discurso um pouco deselegante para consigo na época. Se, de alguma forma, este sentimento de regresso num período pré-eleitoral, já disse que quer afastar dos sentimentos, mas se mexe um bocadinho consigo de que algo parecido possa acontecer nestas eleições? Não, de todo. De todo. Não penso isso, não penso nisso de todo. Penso na missão, na responsabilidade da missão, em servir. E quando tu pensas em servir, tu dás mais do que aquilo que recebes e preocupas-te sempre em dar e não em receber. E eu estou nesse momento. Não penso que tenho uma dívida com o Benfica pelo facto do Benfica me ter dado a oportunidade de ser treinador do Benfica há 25 anos atrás. Não penso que tenho uma dívida, porque senão podia pensar o oposto. Também foi interrompido um trabalho que me dava uma ilusão tremenda. Não penso nada. E é como eu digo, é um bloqueio e é fácil bloquear qualquer coisa que aconteceu há 25 anos atrás. Eu estou extremamente focado numa missão e neste momento sabe qual é a minha única preocupação? A única preocupação é que preciso ir treinar e o tempo está a passar. O tempo está a escutar-se. Bruno, rápido.
Presidente. Rui Costa, sente que esta contratação já disse que o seu pensamento nesta altura, de facto, é servir o Benfica, nesta altura, mas que José Mourinho acaba por ser um trunfo eleitoral? Trunfo eleitoral, o que é que eu continuo tenho ouvido muito isso do trunfo eleitoral e do... Um nome chamativo, se quiser, porque leva as pessoas a votar. Partimos do princípio que eu estou aqui hoje enquanto Presidente do Benfica. E, portanto, enquanto Presidente do Benfica, estou a escolher um treinador para o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Já o disse às perguntas que me foram feitas a seguir ao jogo com o Karabakh, quando já se sentia ou já se ouvia da vossa parte que o José Mourinho podia ser um nome a vir para o Benfica. E faz-me um bocadinho de confusão que se use esses termos, porque, aliás, o Ministro José Mourinho já até explicou como é que foi feito o contrato. Mas, independentemente de como está feito o contrato ou não, a minha responsabilidade enquanto Presidente do Benfica é assegurar aquilo que nós entendemos que seja o melhor para o futuro do clube em qualquer circunstância. A responsabilidade seria, eu porque estou, ou porque o Benfica está a um mês das eleições, acabar de despedir um treinador, ficar sem treinador até às eleições. Era isso que significava não estar a pensar em eleições. E, portanto, não consigo entender a razão da pergunta. Não é da pergunta, mas é daquilo que se tem dito. José Mourinho é treinador do Benfica porque é o José Mourinho, porque é um treinador que nós consideramos que tenha todos os pergaminhos para estar à frente de uma equipa e de um clube da dimensão que nós somos. E essa foi a única visão que nós podíamos ter neste momento, porque tínhamos que alterar, e considerámos que tínhamos que alterar a equipa técnica, e não iria nunca na vida não me preocupar em escolher um treinador que fosse um treinador capaz, ou que nós entendêssemos que seja capaz e que tenha o espírito necessário para treinar um clube desta dimensão. Seria uma irresponsabilidade da minha parte enquanto Presidente e não enquanto candidato, que é aquilo que eu estou aqui hoje como Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Rádio Renascença. Olá, boa tarde. André Meia para a Renascença. Gostava de perguntar, talvez a Rui Costa, mas José Mourinho creio que também poderá responder essa questão, tendo em conta que estamos muito perto de umas eleições, tendo em conta que já houve candidatos que manifestaram essa não intenção de não ter José Mourinho como treinador. Eu gostava de perguntar se houve alguma exigência por parte de José Mourinho ou por parte do Benfica para deixar alguma cláusula, alguma situação que garanta essa situação do próximo Presidente do Benfica não querer José Mourinho como treinador, e depois perguntar se alguma vez Rui Costa equacionou ter um treinador interino até às eleições. Obrigado. Já essa parte do contrato, o Mister até acabou por explicar minimamente como é que ele foi realizado, e aproveito também o momento para agradecer ao Mister, até porque não são cláusulas tão vulgares quanto isso, e agradecer o facto de perceber o momento do Benfica e de se inserir no momento do Benfica desta forma. Portanto, há uma cláusula no final da temporada que deixa a possibilidade de quem estiver a liderar o clube de tomar a decisão se continuar ou não continuar com o treinador, embora há que referir também, e em termos daquilo que foi a pergunta anterior também, nós estamos a contratar para o Benfica um treinador que não é indiferente a nível mundial. Portanto, eu acho que deixa poucas dúvidas também que a decisão de trazer José Mourinho para o Benfica também visa defender toda a gente. Estamos a falar, como eu disse na apresentação, de um dos nomes mais conceituados da história do futebol mundial, enquanto treinador. E, portanto, não estamos a apresentar um treinador qualquer e um treinador que possa condicionar dessa forma o futuro do Benfica. E essa é uma premissa também que foi feita, assegurar o futuro do Benfica com um ótimo treinador, um treinador de excelência. E foi aquilo que nós tentámos fazer. Mais uma ou duas perguntas antes de terminarmos esta apresentação para o Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Observador. Boa tarde, Presidente Rui Costa, João Lourenço, Rádio Observador. Pergunto-lhe que envolvência nesta contratação esteve o diretor técnico do futebol, Mário Branco, visto que já trabalharam, tanto José Mourinho como Mário Branco já trabalharam juntos. E já agora, até porque há pouco houve já o anúncio da primeira iniciativa de campanha eleitoral por parte da sua candidatura, se os timings de anúncio do novo treinador com a primeira iniciativa tem alguma coisa a ver com outra? Volto a dizer, vou responder a essa pergunta porque é direta e tem a ver com a apresentação que nós estamos aqui a fazer hoje. Eu estou aqui enquanto Presidente do Benfica, não enquanto candidato às próximas eleições do Benfica, mas ainda assim, só esclarecer essa parte, a minha ida à parede já estava estipulada bem antes até do jogo do Karabakh. Se tivesse alguma intenção de juntar uma coisa com a outra, se calhar até nem seria a melhor semana para isso, e portanto não tem nada a ver uma coisa com a outra, rigorosamente nada. Aconteceu o que aconteceu na terça-feira, nós na terça-feira à noite tivemos de tomar uma decisão.
Ontem entramos em contacto com o Ministro José Mourinho para hoje podermos ter aqui, já para dar o treino, indo ao encontro daquilo que eu pedi e desejei, que neste próximo jogo a gente já tivesse um novo treinador à frente da equipa. Em relação a Mário Branco, a toda a estrutura, as decisões e as responsabilidades são minhas, mas toda a estrutura que está comigo no futebol participa em todas essas decisões também e é por isso que eles cá estão. É uma vantagem inequívoca que Mister e Diretor-Geral já tenham trabalhado juntos, é uma vantagem sim, mas eu acho que, muito honestamente e muito sinceramente, pensar em José Mourinho não é obrigatoriamente necessário que haja uma pessoa que já tivesse trabalhado com ele. Estamos a falar, repito, de um dos treinadores mais conceituados a nível mundial e, portanto, a escolha não é assim tão difícil quanto isso. A seguir, Record. Olá, Rui Costa, Rafael Soares, do Record. Boa tarde. Trabalhou durante os últimos 4 anos com Jorge Jesus, com Nelson Veríssimo, Roger Schmidt, Bruno Lage. Disse no final da última temporada que Bruno Lage era o menos culpado daquilo que aconteceu. O que é certo é que, a pouco mais de um mês de eleições, troca então de treinador e chega José Mourinho. Eu pergunto se, afinal, estas trocas de treinadores não é colocar demasiada responsabilidade nos treinadores e, colocando-se na pele de adepto, pensaria que a culpa era só dos treinadores ou pensaria que a culpa está mais acima? Vamos lá ver uma coisa. Acabou de dizer se a culpa é dos treinadores ou não é dos treinadores, quando eu disse que o treinador não era o menos culpado, ou era o menos culpado. E, portanto, uma coisa, a bota não bate com a perdigota nessa análise. Ainda assim, eu nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades. E, portanto, o primeiro responsável serei sempre eu, independentemente do treinador ter sucesso ou não ter sucesso, porque quem escolhe o treinador sou eu e, portanto, a primeira responsabilidade é sempre minha. Eu estou grato aos treinadores que trabalharam no Benfica durante o meu mandato, durante estes 4 anos, mas é a vida do futebol. Nós, infelizmente, sobretudo em países como os nossos, em países latinos, em países onde o futebol é vivido com esta intensidade, não sempre se consegue fazer projetos a longo prazo ou ter treinadores a longo prazo. Tivemos Roger Schmidt, que foi o meu primeiro treinador de início da época, que acabou por ser campeão, ganhar a Supertaça no ano seguinte e depois acabar por não ter o sucesso que nós todos esperávamos e que desejávamos que ele tivesse. Bruno Lage entrou já com a época começada. Como eu disse também na terça-feira, procuro dar esta continuidade aos treinadores, até chegar ao momento que entendemos que alguma coisa não está a funcionar e temos que mudar. E, portanto, infelizmente, e digo muito honestamente, infelizmente faz parte da vida do futebol. Com certeza, Rui Costa ou o Benfica não são os únicos clubes a terem que mudar de treinador ou terem que tomar decisões de mudar de treinador início, meio ou fim da época. Portanto, neste momento é José Mourinho que vai estar ao serviço da equipa. E, naturalmente, espero e desejo, como o Ministro também acabou de dizer, que chegue um momento que tenha que haver uma renovação do contrato e não uma rescisão do contrato. Portanto, esse é o objetivo sempre que se senta alguém ao lado de um presidente para trabalhar numa equipa de futebol. Mas, infelizmente, não sempre é possível e são coisas inevitáveis no futebol e são coisas que fazem, infelizmente, parte do futebol. Apelo à vossa compreensão, estamos muito pressionados pelo tempo. Vamos a uma última questão para o Presidente do Sport Lisboa Benfica. Boa tarde, Guilherme Terras Marques, 00. Ainda há pouco falou que o João Mourinho é o treinador com o maior currículo a chegar à história do futebol português. E eu queria lhe perguntar não também... Não a chegar à história do futebol português. O maior currículo a nível mundial enquanto treinador. Aquilo que eu lhe queria perguntar, dada a altura em que vivemos e até o próprio projeto que anunciou há uns tempos em relação à renovação do estádio e um projeto megalómano neste sentido, se a contratação do José Mourinho também surge para colocar o Benfica, se calhar, noutro patamar, um patamar ainda mais elevado, e se existem perspectivas a longo prazo de que o Benfica possa chegar a esse patamar que, se calhar, agora nos últimos anos tem pecado por não conseguir. Obrigado. Nós queremos sempre que o clube evolua em todas as áreas, como é natural. A vinda de José Mourinho não tem a ver com um projeto para o estádio, tem a ver com a dimensão do clube que nós somos e queremos treinadores e jogadores e crescer ao nível daquilo que é a dimensão do clube. Como disse anteriormente, estamos muito orgulhosos desta contratação, também por isso, porque estamos a falar de um treinador que, apesar e o Mister já explicou até um pouco isso, de quererem partir a carreira de José Mourinho a meio, ou em 2 partes, José Mourinho é dos treinadores não só dos melhores treinadores do mundo, mas dos treinadores
com melhor imagem a nível mundial. E, portanto, é óbvio que isso tem a sua importância também pela dimensão que o clube tem. E já agora referir também uma coisa que foi muito dito aqui, ou foi muito questionada aqui na conferência de imprensa, sobre a questão do Mister aceitar ou não aceitar, ou ter aceito ou não aceito, ou se era o melhor contexto ou não o melhor contexto para vir para o Benfica. Um pouco derivado daquilo que são as eleições daqui a um mês. Até a decisão do Mister José Mourinho, com a dimensão que tem, mostra a capacidade que tem para afrontar um momento como este. Portanto, até para o Benfica, esta decisão também engloba esta parte. Ter um treinador que, pela dimensão que tem, pela experiência que tem, que se pode aliar a tudo aquilo que vai viver neste próximo mês e focar-se naquilo que são os objetivos do clube, porque até agora estão intactos, que é conquistar tudo a nível nacional e fazer a prova europeia que nós pretendemos fazer. Todas estas vertentes tiveram importância na escolha do próximo treinador. E quando se fala de trazer o José Mourinho, se é cartada, se não é cartada, o risco grande da época era trazer um treinador sem esta experiência, sem esta capacidade, sem esta qualidade, que chegasse ao Benfica num período como este, que está a ser como está a ser, e que não tivesse a bagagem suficiente para se conseguir aliar numa situação destas e deixarmos uma época por perdida, quando ela ainda está no começo e quando todos os objetivos ainda estão intactos. E, portanto, tudo isto foi fundamental também para a escolha e para percebermos qual era o perfil que nós queríamos como treinador. E, neste caso, só me resta agradecer a uma pessoa desta dimensão que aceita este desafio, porque está preparado para ele, porque tem as condições todas para ele e que vai unicamente focar-se naquilo que é os objetivos do clube em termos desportivos, em termos daquilo que é a equipa de futebol e treinar a equipa de futebol ao nível que ele sempre treinou na vida. E, portanto, o resto serão outros 500 e que não vão, e será a nossa missão também proteger a equipa ao máximo daquilo que será o ambiente das eleições. Muito grato pelas vossas questões. Seguimos para uma fase final que tem a ver com a fotografia e a filmagem da parte da camisola e do aperto de mão. Aqui à frente. Obrigado. Está feita a apresentação de José Mourinho como novo treinador da equipa do Benfica. Mais de 45 minutos de conferência de imprensa no Seixal, entre perguntas a José Mourinho e também ao presidente do Benfica, Rui Costa. Este é o momento, então, da oficialização com imagem, com o aperto de mão e também com o cascol já nas mãos de Rui Costa para José Mourinho. É um momento também para captar este momento em que José Mourinho é oficialmente declarado o treinador da equipa do Benfica. A frase que está no cascol foi utilizada ontem por José Mourinho no momento em que chegou ao país, portanto chegou a Tires e teve esta frase que agora fica neste cascol eternizada, entregue ao novo treinador das Águias por Rui Costa, o presidente do Benfica, e a camisola de José Mourinho com um contrato até 2027, como vimos com essa cláusula de 10 dias para clube ou treinador após o final da próxima temporada poderem então rescindir o contrato se assim o entenderem, cada uma das partes. Esse foi também um dos detalhes explorados em conferência de imprensa por José Mourinho.